Fala, torcedor do Palmeiras ligado aqui no canal. Aqui eu trouxe um compilado de notícias com novidades e informações exclusivas do Palmeiras. Aqui você vai ficar por dentro de tudo que acontece no Verdão. Antes de tudo, já peço que você deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. E lembrando que aqui tem produtos exclusivos no precinho para você, torcedor palmeirense. Então, sem mais delongas, vamos acompanhar e reagir juntos às novidades do Palmeiras. Aqui conosco para trazer as informações. Palmeiras que se prepara para o confronto contra o Internacional neste Campeonato Brasileiro no fim de semana. Certo, Vini? Seja bem-vindo. Um beijo para você, amigo. Certíssimo, Glaucia. Um beijo para você também, para os companheiros, fãs de esportes. Depois da classificação à fase quartas de final da Copa do Brasil, o Palmeiras aí vai defender a liderança contra o Internacional jogando no seu estádio. Como novidade em relação aos jogadores que atuaram contra o Fortaleza no meio de semana, tem a volta do zagueiro Alexander Barbosa, que foi preservado uma pancada no pé. Os outros seguem de fora. O Paulinho ainda a recuperação do músculo adutor, o Gustavo Gomes que está fazendo a transição física, também não tem o Bruno Fux se recuperando da cirurgia de apendicite e o Kelvin que também tem uma contusão muscular. Em relação à renovação de contrato, também uma boa notícia para o Palmeiras, porque o clube anunciou aí a extensão do contrato do zagueiro Murilo, que tinha contrato até 2027, chegou no Palmeiras aqui em 2022, 234 jogos, 24 gols, e o Palmeiras estendeu o contrato do zagueiro até 2029. E trabalha também para estender o contrato de outro zagueiro, uma lenda já, ídolo aqui do clube, o zagueiro Gustavo Gomes, que chegou em 2018, também tem contrato até 2027, até o final de 2027, e o Palmeiras também trabalhando para estender o contrato do jogador, do capitão, até 2029. Ele ficaria no Palmeiras aí mais de uma década defendendo o clube alviverde. Realmente uma história e tanto com a camisa do Palmeiras. Vamos ouvir então o que falou o Murilo sobre essa renovação de contrato. Agora vai defender o Palmeiras até o final de 2029, se tudo der certo. Vamos acompanhar. Eu sou eternamente grato ao Palmeiras por tudo que vem fazendo na minha vida. Tudo que eu sou hoje é grato ao Palmeiras. Estou muito feliz por tudo que vem acontecendo. São anos aqui que vem mudando a minha vida, que vem me transformando como homem, como pai de família. E já são 4 anos e meio que eu estou aqui. E eu venho contando aí de 230 jogos para mais, e eu quero cada vez mais, com essa extensão do contrato, ter mais essa oportunidade de poder chegar ali entre os jogadores que mais vestiam a camisa do Palmeiras. Então isso é uma realização muito grande, pelo tamanho do clube, pela grandeza que é o clube. Eu sinto um jogador muito realizado. Maravilha. Para o jogo contra o Internacional, Glaucia, aí uma dúvida no ataque, essa dúvida vai se estender para os próximos jogos, porque o Flaco Lopes está voltou a ser titular na partida contra o Fortaleza, marcou gols, ele é o artilheiro do Palmeiras nessa temporada com 16 gols, também foi na temporada passada, e um dos protagonistas do time. É o titular absoluto ali no ataque. E aí fica a dúvida, qual será a dupla de ataque? Quem vai jogar ao lado do Flaco Lopes? Pode ser Ramon Sosa, que é o vice-artilheiro do Palmeiras nesse ano, 9 gols. O Maurício, que voltou muito bem da Copa, também fazendo essa tabelinha com o Sosa aí nos últimos jogos. Tem 4 gols nos últimos 4 jogos do Palmeiras, no último ele foi preservado. Ou o Vitor Roque, que era o titular no ano passado, era o titular também no início dessa temporada, mas passou por uma cirurgia, ficou fora muito tempo, 3 meses para voltar a jogar, foi reserva nos 3 jogos do Palmeiras e nessa partida contra o Fortaleza voltou a ser titular. O último gol dele foi exatamente, a última vez que ele foi titular foi exatamente na final do Campeonato Paulista contra o Novo Horizontino, lá no início de março. Muito tempo sem jogar, ainda está pegando o ritmo, mas vai ficar essa dúvida no ataque. Quem será o companheiro do Flaco Lopes? Sosa, Maurício ou o Vitor Roque? O Palmeiras também vai defender uma invencibilidade no seu estádio, não perde, aliás, nunca perdeu para o Internacional jogando no antigo Allianz Parque, agora no Nubank Park. São 11 jogos com 9 vitórias e 2 empates. O Palmeiras perdeu para o Inter jogando como mandante em 2024, mas era na Arena Barueri. Então vai defender essa invencibilidade. O último confronto ano passado, 4-1 para o Palmeiras, com 3 gols do Vitor Roque. E essa dúvida que vai ser um debate para os próximos jogos. Quem será o companheiro do Flaco Lopes? Boa, Vini. Ótima sequência de trabalho aí, meu amigo.
Qualquer novidade, estamos por aqui. Vinícius Nicoletti trazendo a sexta-feira lá do Palmeiras. Esse jogo no domingo com o Internacional no Allianz Parque. O Palmeiras, a gente mostrou já a classificação aí. O Palmeiras com 8 pontos à frente do Flamengo, né? Com uma gordura muito boa. E o Inter, como a gente falava, brigando ali na parte de baixo. É o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Porém, chega para esse confronto, talvez no melhor momento dos últimos tempos, né? É grandão. E aí pode ser que complique aí a vida do Palmeiras. O interessante dessa partida que a gente vai ver, né, em relação ao que o Nicoletti estava trazendo do comando de ataque, acho que o Maurício, se fosse para escolher, acredito que o Maurício esteja merecendo a volta dele. A Copa do Mundo do Maurício, né? A gente fala tanto aqui de jogadores que não desempenharam na Copa do Mundo, né? Vale lembrar que o Maurício era reserva, né? Porque... Qual era o nome do técnico mesmo do Paraguai, que falou que ele não aguentava os 90 minutos? Gustavo Alfaro? Gustavo Alfaro, isso aí. O Alfaro falou da questão dos 90 minutos, que poderia até fazer bem para ele, né? Essa questão da sinceridade do treinador mesmo. E toda vez que ele entrou no Paraguai, ele mudou o jogo. Ele foi muito bem na Copa e agora no pós-Copa, no Palmeiras, também não precisa nem falar. É bem demais. Então, acho que se fosse para escolher um, talvez o Maurício largaria ali na frente para ser a dupla de ataque. Vamos ver. E em relação ao Internacional, a parte interessante é que você não vai precisar mudar o modelo de jogo, por exemplo, que teve contra o Corinthians agora. Porque você pode manter uma linha de 3, você pode manter os 4 na frente, o Carboneiro, enfim, os 2 atrás do Alan Patrick, né, ali. Jogar de forma defensiva, dar a bola para o Palmeiras, porque você vai estar jogando fora de casa contra o líder do Campeonato Brasileiro, você não tem por que tentar ali, né, medir força no cabo de guerra para ver quem vai ficar abaixo com a posse da bola. Então, para mim, o Internacional é um jogo, não que seja confortável pela dificuldade do adversário, mas pelo menos para manter o modelo de jogo que pelo menos deu certo contra o Corinthians agora na Copa do Brasil, o Internacional tem a possibilidade aí dessa manutenção e ver o enfrentamento agora contra o Palmeiras fora de casa. E a questão do Maurício, lógico que isso não é relevante em termos técnicos, mas não deixa de ser curioso a questão da lei do ex, né? Do atleta formado. Verdade. Então, é um reencontro que é mais como notícia, tornaria ainda mais coisas, mas também acho que merece oportunidade por tudo o que tem feito. E para o Inter, até a logística ajuda, né? Já está em São Paulo e tudo mais. Mas o momento é de fato, porque não é só a classificação para a Copa do Brasil, é segurar a forma como segurou o Flamengo, que hoje com o Palmeiras são as duas principais equipes do país. Contra o Corinthians, você esteve perdendo por 1-0, com a Neoquímica Arena lotada. Eu acho que isso te dá uma casca nesse momento da temporada e até a característica de jogo desse time, se defendendo com linhas mais baixas. Eu acho que isso vai proporcionar o cenário de enfrentar o Palmeiras fora de casa, de ser jogado dessa forma. Então, acho que o jogo se torna muito interessante. Se fosse um pouquinho antes da pausa para a Copa, era um favoritismo claríssimo do Palmeiras. Indiscutível, seria uma surpresa o Inter arrancar qualquer ponto. Com o que aconteceu aí na última semana em especial, o Palmeiras ainda é o favorito, lógico, sem dúvida nenhuma, mas o Inter demonstrou uma competitividade maior, o que torna esse jogo mais interessante. Muito bem. Juca, voltando aí, então, o Palmeiras está com suas questões e cada um joga o seguinte, o Flamengo joga contra o Vitória, o Palmeiras joga contra o Internacional, nessa briga pelo brasileiro, entre os dois. São 2 jogos difíceis, né? O Palmeiras joga fora, né? O Palmeiras vai ao Beira-Rio. Palmeiras, não é isso? teria aqui. Não, recebe. Recebe a bola. E o Flamengo então, também. Os dois jogam em casa. Eu acho que a tendência é que ambos façam 3 pontos. Mas eu já não acho mais nada, na verdade, porque com essa irregularidade que todos têm mostrado, o que me parece é que, enfim, os times entraram em regime. Acabou a pré-temporada. A partir do Brasil. Isso, exatamente. Então, podemos esperar resultados mais normais e podemos esperar jogos melhores. Justiça seja feita. Tivemos nesta volta, nos jogos de volta na Copa do Brasil, jogos assistíveis, diferentemente do que aconteceu na primeira rodada, né? Os jogos de ida, em regra, foram muito ruins, os jogos de volta foram bem melhores sob todos os aspectos. Claro, a emoção nem se fala, porque os jogos decisivos. Agora, eu vou repetir aquilo que disse na semana passada, aliás, na segunda-feira. Dinheiro não aceita desaforo. O fato de você ter dinheiro não significa que você possa desaforá-lo. E, às vezes, eu olho tanto para o Flamengo quanto para o Palmeiras e percebo que, no afã de um tomar a frente do outro,
são dados passos maiores do que as pernas, que não deveriam ser dados, simplesmente. Que nada justifica que se dê nesse momento. Quem falou? Assim, a gente pode questionar as contratações, Juca. Até agora, nenhum dos dois eu passo a perna. Né? Eu ia falar isso. Não conseguiram cumprir seus compromissos. Eu acho que a questão é o seguinte, a analogia que eu faço é assim, o cara tem muito dinheiro, ele passa num shopping, ele vê um sapato, custa R$1.000. Ele pensa em comprar, mas por uma razão qualquer ele não compra. Aí ele volta lá depois de algum tempo, o sapato está lá, tem o número dele, R$500, está em liquidação, 50%. E o cara fala, não, agora eu não quero, porque está em liquidação, eu só quero quando é lançamento. É mais ou menos isso, parece uma coisa meio de Novo Rico Snob, sabe? O Novo Rico Snob é assim, né? Ele age dessa maneira, mais ou menos. O Flamengo e o Palmeiras vezes parecem esse tipo de coisa. Vídeo contratação do Arias. O Arias custou 25 milhões. O Arias foi vendido 7 meses antes por 17. E não se valorizou no futebol inglês. E aí o Palmeiras pagou 25. O caso do Paquetá também. Poderiam esperar o rebaixamento do Wolverhampton. O Flamengo poderia falar, Paquetá, eu fecho com você, vamos fazer um acordo aqui a gente? Quando você quer ganhar e tal? Olha, o West Ham tem interesse no jogador, lá na janela do meio do ano, agora não tenho condições. E vai negociando. E aí você teria uma outra condição de negociação, porque essa contratação só aconteceu porque o jogador decidiu que não jogaria mais lá e só jogaria se fosse do Brasil no Flamengo. Ele queria voltar para o Flamengo. O Flamengo aí foi atrás. Ele tinha a proposta do Tottenham e ele falou também do Chelsea. Então, poderiam ter usado uma outra estratégia, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, aí entra a nossa, que eu digo nossa da imprensa, colaboração, que é essa coisa frenética do mercado da bola. O tempo inteiro, o tempo todo. Nada contra falar sobre o assunto. Ele é necessário, ele é importante, tem que estar na pauta. Mas a maneira que isso é tratado, nos 365 dias do ano, inclusive com a janela fechada, também vai criando essa onda. O torcedor pressiona e os caras vão lá e vão contratar. Essa é a questão. Agora, dos dois, quem tem que tomar mais cuidado com isso é o Palmeiras, que tem receitas recorrentes menores que a do Flamengo, e nesse ano não teve até agora, nenhuma grande venda. E esse crescimento do Palmeiras no mercado está diretamente, é só olhar os balanços, ligado a vendas importantes. Eles podem vender bem lá no Palmeiras, o Alan pode vender bem o Flaco e conseguir uma bela grana e isso oxigenar essas finanças a esse ponto. Mas o Palmeiras parece estar disposto a repelir qualquer tentativa de contratação de outros clubes com relação a esses jogadores. Essa é a questão. Agora, o Flamengo também não pode exagerar. Nenhum dos dois pode. No caso do Palmeiras, eu acho que requer mais cuidado ainda. A tentativa de contratar o Danilo me pareceu um completo devaneio nesse contexto, depois de todas as contratações feitas e do próprio Arias. Se você olhasse antes do Arias, o elenco do Palmeiras já era muito bom, do Flamengo muito bom, mesmo sem o Arias e o Paquetá. E ainda assim foram buscar. E poderiam ter negociado melhor, acredito eu. É verdade, os dois estão numa briga, enfim, como eu digo, né? Como é que nós estamos de... eu ia te falar. Torcida palmeirense, essas foram as notícias de hoje do Palmeiras. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e lembrando